Estamos recebendo aqui a Bruna Moraes, ela que é coordenadora do Programa Centro Histórico de Teresina, realiza junto com outros voluntários uma série de ações de educação patrimonial, valorização da nossa cultura, com o objetivo de resgatar a memória e a identidade teresinense, inclusive com uma ação muito bacana, né? Um city tour por Teresina, alguns pontos muito legais que as pessoas que muitas vezes vivem em Teresina há bastante tempo não conhecem, não é isso, Bruna? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Teresina. É como você falou, né? Nós realizamos alguns projetos no Centro Histórico de Teresina para que a gente resgate essa memória coletiva, para que a gente eduque e instigue o sentimento de pertencimento nas pessoas com a nossa identidade cultural. Um desses projetos é o City Tour Cidade Menina, que é um passeio guiado pelo Centro Histórico de Teresina. O Centro Histórico de Teresina, o programa, ele foi idealizado no início de 2024 e nós já estamos um ano aí, né, nessa empreitada, né, fazendo esses projetos do CHT. Como é que surgiu a ideia de valorizar o Centro Histórico da nossa capital, fazer essa programação? Então, eu moro no centro, eu trabalho no centro, o meu lazer é no centro. Eu não sou de Teresina, eu sou de Roraima, minha família é do Maranhão, morei alguns anos no Maranhão e vim para Teresina para estudar a faculdade, fazer faculdade de Direito. E eu não conhecia a história da cidade, em 10 anos que eu moro aqui, nunca ninguém me contou, sabe? Eu não vivia nessa bolha cultural, eu não vivia no meio das pessoas que frequentam teatro, que estão, os intelectuais, né? Que a gente pode chamar eles assim, que é geralmente quem conhece a história, quem está mais por dentro dessa cultura local. E eu senti a falta disso e comecei a pesquisar e fiquei impressionada com a rica história, né? Com as personalidades, com os pontos históricos que eu passava diariamente e não sabia que se tratava de um ponto histórico. Então, a partir daí, surgiu esse desejo de que mais pessoas conhecessem a história de Teresina, reconhecessem o centro como um centro histórico, assim como nas outras capitais, outras cidades do Brasil. Então, o CHT nasceu desse sentimento de pertencimento, né? De já me sentir pertencente da cidade e querer que mais pessoas se sentissem assim também. Quais as principais dificuldades de ser de um outro estado, uma outra cidade, e aí passar a estudar, passar a conhecer mais e divulgar mais a história de uma cidade que lhe acolheu? A dificuldade, ela está muito em um lugar de ter que estudar tudo, né? Ter que entrar em contato profundamente com essa cultura. Mas é uma coisa que... Pois não, pode continuar. Acontece de forma natural, porque eu já estou ali no centro, já estou nesse meio vivendo o Centro Histórico de Teresina. Então, às vezes a gente sente a falta de apoio público também, sabe? Porque o trabalho que a gente faz no CHT é um trabalho de interesse social, né? Porque nós somos voluntários, nós estamos promovendo a identidade local, a cultura local, e às vezes a gente sente dificuldade em acessar certos lugares. Existe alguma parceria com o poder público, prefeitura, governo do estado? Inicialmente a gente teve uma parceria com o pessoal do setor de patrimônio da Secult, né? Eles nos auxiliaram cedendo materiais para o estudo, para que os nossos voluntários conhecessem mais a fundo os pontos históricos. E atualmente a gente está recebendo apoio da Fundação Monsenhor Chaves, né? Eles inclusive estão nos apoiando na nossa ação do dia 16, comemorativo ao aniversário de Teresina. Bom, nós vamos já falar dessa programação especial, viu? Inclusive com a rota inédita, o calendário também das próximas edições do City Tour. Mas, Bruno, muito se fala, isso é um debate a nível de Brasil, do resgate, do turismo, de toda essa questão da geração de renda, da economia que o turismo movimenta. Durante esse trabalho do CTHE, vocês têm percebido o fomento, de fato, ao turismo é algo importante?
e que tem gerado, inclusive, renda para algumas famílias em Teresina? O trabalho que a gente faz, ele é muito focado na educação patrimonial, né? A gente acredita que através da educação patrimonial nós conseguimos conversar sobre habitações, conseguimos conversar sobre turismo, sobre economia criativa. E nós já percebemos o impacto do trabalho que nós estamos realizando há um ano, né? Em relação a surgirem projetos que também tem essa pegada de fazer city tour, surgir projetos em 2024 foi um ano que teve bastante debate sobre o centro de Teresina, né? Tanto na sociedade civil organizada como no poder público, né? Foi pauta de muitos candidatos, né? A gente na prefeitura de Teresina. Então, foi um ano onde reacendeu todos esses debates para a revitalização, para o resgate histórico, para a questão de fomento ao comércio no centro da cidade. E a partir daí, a gente acredita que, sim, muitas pessoas já estão colhendo os frutos, né, de todos esses debates que iniciaram no ano de 2024. A gente pode citar como exemplo o Seu Javas, né? O Seu Javas, ele inaugurou há pouco tempo ali na rua Lisandro Nogueiro, perto da Casa Barro, que já está bastante tempo na cena ali do centro. E como eles fazem um rolê na rua, eles acabaram que fomentando toda a região ali. Você vai lá numa sexta-feira, num sábado à noite, tem inúmeros barraqueiros. Então, a partir daí, a gente percebe que essas ações vão puxando, né, outras propostas que trazem esse fomento à economia da cidade e também outros projetos que nascem para também contribuir com esse resgate histórico da cidade de Teresina e, consequentemente, né, de todo o Piauí em relação à nossa identidade cultural. Qual é a sugestão que vocês do CHT podem fazer para que Teresina possa de fato se revitalizar e que o centro possa ser um local onde as pessoas se sintam o despertar de estar indo mais ao centro, tanto nos horários comerciais quanto no horário de noite, no horário de final de semana? Para você, o que seria necessário para que Teresina pudesse ter um centro de fato revitalizado? Nós acreditamos que a gente precisa que todos os atores sociais estejam unidos nessa causa, né? Não adianta estar o poder público ali reformando aparelhos culturais, ou tá a gente como sociedade civil organizada fazendo projetos uma vez por mês, como é o caso do City Tour Cidade Menina, que é um projeto que acontece uma vez por mês de maneira voluntária, ou tá a iniciativa privada, isoladamente, lutando na questão de promover eventos culturais gratuitos no centro à noite. A gente precisa que todo mundo esteja pensando e se articulando junto, e que não seja uma carreira solo, sabe? Uma carreira de, não, eu sou protagonista e só eu faço isso. A gente precisa entender que juntos nós somos mais fortes. E isso é uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta no CHT. Falta de apoio, porque a gente percebe que algumas situações, a impressão que dá é que as pessoas não querem construir juntas, né? Elas querem ter o protagonismo delas ali, individualmente, e não olham para o movimento como um movimento coletivo, que tem um fim só, que é a revitalização do centro. Então, tá ali só reformando aparelhos culturais, sem conversar com a sociedade civil, sem conversar com a galera da cultura, a iniciativa privada, não adianta muito, né? Os esforços, eles precisam estar unidos. Então, a nossa sugestão é que a gente trabalhe em conjunto, toda a sociedade, porque o fim é um só, que é a revitalização do centro. Só para encerrar aqui a nossa conversa, bate-papo muito bacana, vamos falar da programação desse final de semana do CHT, o programa Centro Histórico de Teresina. Tem o City Tour, novos pontos. Inclusive, eu estava acompanhando nas redes sociais, não só
os pontos turísticos, arquitetônicos, mas tem até uma parte gastronômica também, né? O pessoal come algumas iguarias típicas do centro de Teresina, né? Como a bomba, o caldo de cana, toda aquela questão que é bastante tradicional. Vamos falar um pouco dessa programação de amanhã? Então, amanhã, aniversário de Teresina, 16 de agosto, o Centro Histórico de Teresina vai estar promovendo 3 projetos do nosso calendário em um dia só. Vamos ter o City Tour Cidade Menina, Nova Rota, na qual a gente vai conhecer as casas municipais de cultura. A Casa da Cultura, Dona Carlotinha, o Museu de Imagem e Som, que vai ser inaugurado amanhã, realmente estando as portas abertas ao público. Vai ter programação o dia inteiro com o pessoal do audiovisual. Nós também iremos dar nossa contribuição no turno da manhã. E além do City Tour Cidade Menina, que é um projeto que as inscrições já foram abertas e também já foram encerradas, né? Não temos mais vaga para o City Tour, temos mais de 200 inscritos. E após o City Tour vai ter o ensaio aberto das Curicas, que é um projeto do CHT também, que nesse ano teve início em uma prévia carnavalesca chamada Bloco das Curicas, na Avenida Antonino Freire. Então, a gente já vai começar os ensaios para o Carnaval de 2026 e esse ensaio aberto vai acontecer na Praça João Luiz Ferreira. Vai acontecer no horário de 1h da tarde até as 3h. É só um esquenta para todas essas festas que vão rolar amanhã à noite. Então, a gente convida a população que compareça no ensaio aberto. Vai estar tendo uma feirinha gastronômica ali nos arredores da Praça João Luiz, para que as pessoas consigam viver o centro, né, nesse sábado comemorativo de aniversário de Teresina. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho de vocês, tem rede social, algum contato telefônico? Então, vocês podem nos achar no Instagram, @Centro Histórico de THE Piauí. Lá a gente posta todo o nosso calendário de atividades. O City Tour acontece uma vez por mês e a gente sempre avisa previamente quando as inscrições vão ser abertas. E vem aí muita novidade esse ano em relação aos ensaios abertos, é só a primeira edição desse ano. E os outros projetos, né, que rolam dentro do CHT. Obrigado, Bruna. Bruna Moraes, coordenadora do programa Centro Histórico de Teresina. Parabéns pelo trabalho, Obrigada. né? É muito bacana quando a gente conhece alguém que, mesmo não sendo teresinense de origem, mas abraça a nossa cidade, como você e todos que fazem o Centro Histórico de Teresina, o programa Centro Histórico de Teresina, CHT. Isso. Obrigado, Bruna, pela Obrigada participação. a você. Parabéns pelo trabalho.